Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, documento Dei Verbum, a Palavra de Deus, que fala sobre a revelação divina. É o nosso quarto encontro. Vamos trabalhar o capítulo 5 e 6. Capítulo 5. Ao Deus que revela, deve-se a obediência da fé. É um imperativo. Esse Deus que se revela deve encontrar em nós uma obediência da fé. A palavra obediência não é uma subserviência cega, não. Audire significa saber ouvir, disposição para ouvir, estar atento para ouvir a Deus. O homem livremente se entrega todo a Deus, prestando ao Deus revelador o obséquio, pleno do intelecto e da vontade. Não só uma disposição para pensar, mas também uma disposição para realizar a vontade de Deus. E dando voluntário assentimento, um consentimento, à revelação feita por ele. Para que se preste esta fé, exige-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo. Isto é, o ato de fé é porque a graça de Deus age antes daquilo que cremos, ou do ato daquele que crê. Ele não só precisa dessa graça inicial, mas dessa graça adjuvante, que vai acompanhando na caminhada. Ele age em nossa vida através dos auxílios internos que age dentro do ser humano, através do Espírito Santo, que move o coração do homem e converte, isso faz o homem voltar a Deus. Abre os olhos da mente, não os olhos dos sentidos, mas os olhos da mente espiritual, e dá toda suavidade no consentir e crer na verdade. A fim de tomar sempre mais profunda a compreensão da revelação. O mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio dos seus dons. Ora, Deus se revela. E ele dá ao homem a graça, ao ser humano a graça de poder entender, compreender essa revelação. Uma realidade que não é uma realidade que se esgota nos sentidos, mas o Espírito Santo age no coração através da conversão, mas há também uma ação, a capacidade do homem de entender as verdades reveladas. Capítulo 6. Pela revelação divina, quis Deus manifestar-se e comunicar-se a si mesmo. Então Deus é um Deus que se comunica. Se ele não se comunicasse, o homem não poderia compreendê-lo. É a sua ação no mundo que dá ao homem a capacidade de compreender e de ler, através da interioridade por moção do Espírito Santo, aquilo que Deus fala na história da salvação. E essa história da salvação é a própria história da humanidade, onde Deus fala. Então, pela revelação divina,
quis Deus manifestar-se e comunicar-se a si mesmo. Então é um dom, é uma graça. E os decretos eternos da sua vontade, aquilo que Deus tem em relação à vida do ser humano, acerca da salvação dos homens, a saber, para fazer participar os bens divinos, que superam inteiramente a capacidade da mente humana. Isto é, o ser humano tem, um desígnio divino, ele quer que o homem se salve, e para isso que o homem participe desses bens divinos. E tendo em vista essa realidade, ele se revela na história. Professa o Sagrado Sínodo que Deus, princípio e fim de todas as coisas, porque tudo sai do Pai e tudo volta ao Pai, é o Pai que é o autor de toda a obra da salvação, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, partindo das coisas criadas. É o argumento que se usa para isto, é a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20. Deus pode ser conhecido através da criação, mas ensina que se deve atribuir à sua revelação o fato de, mesmo na presente condição do gênero humano, poderem ser conhecidas por todos facilmente, com sólida certeza e sem mistura de nenhum erro, aquelas coisas que, em matéria divina, não são de per si inacessíveis à razão humana. Então, o ser humano, ele é capaz de conhecer a Deus porque é um dom divino que Deus dá ao ser humano. E a percepção dessa revelação, dessa realidade divina, dessa vontade divina em relação aos seres humanos. É claro que nós devemos ter sempre em vista que toda a obra da salvação tem início em Deus e se dirige à realidade fim, plenitude em Deus. Então aqui nós temos esta realidade, da nossa fé, de que Deus é o Deus que se revela, se faz conhecer, dá aos humanos condições para conhecê-lo, não só através da natureza, mas através do Espírito Santo, que faz o ser humano perceber, a ação de Deus na história, se converter, abrir-se à graça, a fim de que seja salvo. Atinge a plenitude para a qual o princípio da salvação de Deus quer nos conduzir. É claro que ele nos conduz através de Jesus Cristo, que é Jesus que abre para nós esse caminho da eternidade, através da sua realidade, sua morte e ressurreição. Então nós vamos ficar só com essa pequena parte de reflexão, é o capítulo 5, capítulo 6, onde nós vimos a revelação deve ser recebida com fé, essa atitude de receber, a Deus, mas acima de tudo, nós temos verdades reveladas. Nosso Deus é um Deus que se revela, é um Deus que se faz compreensível, mas cabe ao homem essa disposição para poder captar, compreender, pensar e viver de forma espiritual, numa mística, tudo aquilo que Deus realizou por nós, para a nossa salvação, por meio de seu Filho amado Jesus Cristo. No próximo encontro, nós vamos ver a transmissão da divina revelação, e depois vamos ver a sagrada tradição. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.